Wall Street Journal, que publicou uma investigação explosiva sobre a perseguição a Felipe Martins. A CBP, Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, confirmou que alguém inseriu uma falsa entrada de Martins no sistema americano. A advogada de Martins, dos Estados Unidos, solicitou o formulário I-94 de dezembro de 2022, mas a CBP respondeu que não existe. O caso tem todas as características de penetração estrangeira dentro do CBP. Quem diz isso é uma matéria da Mary O'Grady no Wall Street Journal. CBP entregou registros, mas ocultou nomes dos funcionários envolvidos e também as datas das inserções. A página de histórico de viagens não é um documento legal, mas foi usada para criar o I-94 fraudulento que acabou levando Felipe Martins à prisão aqui no Brasil. A investigação americana continua para descobrir quem fraudou o sistema federal dos Estados Unidos. Maurício Galante, a gente já recebeu uma informação de que os americanos já sabem quem fez isso. E a novidade, contou com a colaboração de um tupiniquim, de um funcionário público tupiniquim que está aí. E o americano já sabe quem é. Já já o nome dele vem à tona. Sim, a chapa está quente e a casa vai cair assim que as autoridades chegarem ao final dessa investigação para saber quem entrou, eles já sabem quem entrou os dados no sistema e a mando de quem essa pessoa entrou os dados no sistema. Para explicar aqui a audiência do Bradock, é importante saber quem não veio para os Estados Unidos ainda, é assim que funciona. Você pega seu avião, você tem o seu visto no Brasil, você tira o seu visto, e aí quando você chegar aqui nos Estados Unidos, você vai passar pelo guardinha da fronteira, que é o CBP, e ele vai perguntar, vai pegar o seu visto, o seu passaporte, vai olhar se você vem para turismo, para estudo ou para trabalho, e ele vai tirar do bloquinho dele, de papel, ele vai tirar do bloquinho dele, tem um número de registro, ele vai tirar do bloquinho, vai carimbar num documento que nós chamamos de I-94, ele carimba quanto tempo você pode ficar, 6 semanas, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e entrega para você. Você fica com uma via, uma cópia para você. E aquele número de protocolo que ele abriu, ele digita no sistema dele, passaporte tal, José da Silva Santos, tem o número tal, tal, e entra no sistema, fica no sistema. Quando você sai dos Estados Unidos, depois de 1 semana, 2, 3 ou 4 meses, dependendo do tempo que você fica na sua visita, você entrega esse papelzinho, que chama I-94, um papelzinho branquinho, que tem uma guia. Você entrega para a linha aérea, para a empresa aérea, quando você vai embora. Essa empresa aérea junta todos esses papelzinhos e entrega na delegacia de fronteira. Na delegacia de fronteira, alguém vai lá no sistema e coloca, ó, fulano entrou tal dia, tá lá registrado e saiu tal dia. Então, todas as vezes que você entra nos Estados Unidos, fica registrado o dia que você entrou e o dia que você saiu. No fato concreto do Felipe Martins, ele deveria ter entrado no dia 30 de dezembro, foi quando o presidente Bolsonaro foi para os Estados Unidos com o avião presidencial. O pessoal da comitiva que estava nesse avião fizeram a entrada do I-94, inclusive o presidente Bolsonaro, e era para o Felipe Martins, se ele tivesse nesse avião, ter no sistema a entrada dele. Mas não tinha essa entrada. Tanto que quando foi apresentado o documento de 94 de uma entrada, suposta entrada dele, a defesa, que na época não sei se era o Chiquini ou o doutor Sebastião Coelho, solicitaram cópia desse documento. A partir dessa cópia do documento, eles entraram, pediram para o governo americano mostrar a evidência se aquele documento era verdadeiro ou não. E o que eles obtiveram do governo americano, do Serviço de Fronteira, foi que não havia sido dada a entrada dele. E, então, um tempo depois, o Felipe Martins continuou preso, e um tempo depois foi comprovado, e não muito tempo atrás, agora há pouco, há um mês atrás, foi comprovado de que a entrada dele, que foi anexada ao processo para pedir a prisão dele no Brasil, era uma entrada falsa, não existia, ele não entrou nos Estados Unidos. E na sexta-feira passada, oficialmente o governo americano, o Departamento de Estado americano, coloca com todas as letras de que qualquer evidência de entrada ali nos Estados Unidos em dezembro de 2022 é um documento falso, um documento forjado. Ele não entrou nos Estados Unidos. Então, isso ainda está em investigação aqui dentro dos Estados Unidos para saber realmente quem foi que fez, se há outras pessoas envolvidas, quem foi o mandante. E caso comprove-se que alguma autoridade brasileira foi mandante de alguém entrar um dado falso ou apresentar um documento da imigração americana falso no Brasil para título de casos judiciais ou uma persecução judicial, essa pessoa cometeu um crime em solo americano. Ele criou uma falsidade ideológica, forjou um documento federal americano e vai ser processado dentro dos Estados Unidos, e isso aí vai envolver uma crise diplomática sem precedentes entre o Brasil e os Estados Unidos. Já não bastasse as boas relações diplomáticas que o Brasil e os Estados Unidos estão gozando nesse exato momento. Então tem muita coisa acontecendo. Eu sei que tem uma discussão enorme na internet sobre quem fala, quem não fala, quem pode falar. O fato é que, da mesma maneira que as autoridades judiciais americanas não falam sobre o assunto até se terminar a investigação, é importante que as pessoas que queiram o bem do Brasil, o bem do Felipe Martins, e que se cheguem a um denominador comum
na ação judicial, que pode anular toda a ação judicial do 8 de janeiro. Porque se as autoridades brasileiras que estão envolvidas nas investigações do 8 de janeiro foram autoridades que cometeram um crime durante o curso do processo, essas autoridades têm que ser afastadas, elas não têm, elas têm que ser retiradas do processo, e o processo tem que ser anulado completamente. E isso libera todas as pessoas que estão presas na Papuda, o presidente Bolsonaro, todo o pessoal do alto escalão, não só o Felipe Martins. Essa realmente é uma bala de prata em todo esse processo que os Estados Unidos não reconhece como um processo legítimo. Então é importante ter calma nessa hora, aguardar as novas considerações do FBI, do Federal Bureau of Investigation, que está tratando do caso, mas é um caso muito grave. Veja, em primeiro lugar, vamos lembrar quem é Mary Anastasia O'Grady. Ela é do board, membro do board editorial do Wall Street Journal há décadas. Ela é responsável por toda a América Latina, num jornal que é um dos principais jornais dos Estados Unidos e do mundo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Não é só para dar um selo de qualidade, não. É para mostrar o seguinte. Se a Mary O'Grady, que tem lá suas colunas, para falar de toda a América Latina, dedicou-se, se eu não estou enganado, a 4ª coluna ao caso Felipe Martins, isso mostra como ela enxerga a gravidade do que foi feito ali. E não é para menos. O Maurício explicou por A mais B o processo todo, né? Imagina o quão importante é esse processo para o controle de alfândega dos Estados Unidos, para saber exatamente quem entra e quem sai. Então, quando você tem um breach no sistema, quando você vai lá e tem algum país estrangeiro que adulterou de alguma forma os dados desse sistema, o que isso significa para a segurança nacional do país? Ora, hoje foi o Brasil, por causa de uma perseguição política a Felipe Martins. Amanhã pode ser um desses países aí com vários terroristas, que abriga grupos terroristas e tudo, para ocultar a identidade de alguém que está entrando nos Estados Unidos, ou para forjar uma entrada que não aconteceu e enganar as autoridades, ou por aí vai. Independentemente do intuito, né, o que isso mostra é o sistema é frágil, o sistema é corrompível. Uma autoridade brasileira, em conluio com alguém, obviamente, do CBP, adulterou os dados de entrada do Felipe Martins, e veja, não resta a menor dúvida de que foi fraude. Tá? Não pode levar a sério a hipótese de erro, porque quando a defesa pediu o último I-94 disponível, o que veio foi o de Nova York para, em setembro, a participação do Felipe Martins na ONU, coisa que de fato aconteceu. Então, quando você vai em Orlando e pede um I-94, e a resposta oficial é que não há, e depois de quase um ano e meio, brota do além um I-94 com um nome errado do Felipe Martins, que não é com E, o dado do passaporte dele, que é o passaporte que foi roubado, e ele já tinha denunciado e cancelado esse passaporte. É óbvio que isso não pode configurar um erro do sistema. Isso foi fraudado. Isso foi feito de maneira deliberada para produzir uma entrada retroativa, né, e corroborar de alguma forma com a prisão do Felipe Martins, a mando de Alexandre de Moraes, que, vamos lembrar aqui, né, foi com base numa reportagem do Guilherme Amado no site Metrópolis. E a gente vai ter que contextualizar isso tudo, lembrando também que o intuito do Alexandre de Moraes era torturar o Felipe Martins para obter uma delação premiada. Porque senão ele ia ficar com muito pouca substância, só com material oriundo do Mauro Cid. Acabou que ele teve que ir só com esse material, e a gente viu o teatro que foi o julgamento. Né? Quer dizer, 11 versões distintas, o Mauro Cid repetia que possivelmente aconteceu isso 30 vezes. Quer dizer, é óbvio que o negócio era frágil. Então ele queria pelo menos dar um pouco mais de verniz, de robustez, com uma delação do Felipe Martins, que não sucumbiu, que não cedeu, nem ficando 10 dias em solitária, sem ver a luz do sol, com ameaças, chantagem, envolvendo família e tudo mais. Foi um verdadeiro herói o Felipe Martins. Um verdadeiro herói. Então, esse caso todo ainda vai ter justiça. Ainda vai ter justiça. Porque ele não está nas mãos do STF ou da PF. Ele está nas mãos do FBI. E ali a coisa é um pouco mais séria, o buraco é um pouco mais embaixo. Então, vai feder bastante esse caso ainda para autoridades brasileiras. A gente sabe muito bem quem foi, em última instância, o responsável por tudo isso. O título perguntava, o Brasil, no fundo, invadiu o sistema de fronteiras dos Estados Unidos. Ora, o Brasil não é uma entidade vaga, são as autoridades brasileiras que estão envolvidas com isso. Eu acho que a coisa é tão desesperante para as autoridades brasileiras, e essa pergunta feita por uma das pessoas que é do quadro editorial do Wall Street Journal, dá uma dimensão muito grande do que é que está acontecendo. E por que é que eu digo que as autoridades brasileiras estão desesperadas? Lembram-se que o Alexandre de Moraes decidiu pedir à Polícia Federal uma explicação do que é que está acontecendo. E a Polícia Federal acaba de dizer o seguinte, que foi o Felipe que pode ter forjado a própria entrada nos Estados Unidos, não sei com que intenção, né? E a Polícia Federal pede a investigação de advogados, veja bem, advogados, jornalistas, influenciadores que atuaram para a propagação de notícias falsas para embaraçar as investigações e desacreditar as provas da PF. Bem, isso é, a meu ver, uma das coisas mais graves, ou seja, como é que você vai processar um advogado? O advogado não tem o direito de ir atrás das provas, ir atrás da defesa do seu cliente?
Bom, depois jornalistas influenciadores que deram notícias, inclusive, por exemplo, essa da Mary Anastasia O'Grady. Quer dizer que você não pode dar. Então, segundo a Polícia Federal, você tem que ser investigado porque está dando uma notícia de um jornal americano a respeito de uma fraude feita nos Estados Unidos. E que as autoridades americanas de fronteira já disseram que é uma fraude. Tem aí as declarações do advogado Trump Media, do Martin De Luca, em que ele e depois as autoridades americanas mencionam o Alexandre de Moraes. Agora, veja bem, agora a Polícia Federal quer fazer uma perseguição política àqueles que levantaram esse assunto. Isso mostra bem o grau de ditadura que nós já estamos vivendo no Brasil.